Por que apostas esportivas não podem ser consideradas investimentos? Apresentação de Tiago Salinas, inspetor federal da CVM, e Paulo Portinho, gerente de educação e inclusão financeira da CVM. Pessoal, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Tiago Salinas, eu sou inspetor da Comissão de Valores Mobiliários, CVM, e a gente está aqui com o nosso gerente de educação e inclusão financeira, o Paulo Portinho, para falar sobre apostas online, cassinos online e prevenção contra fraudes. Eu vou começar, Portinho, te fazendo uma pergunta. Apostas e cassinos online podem ser considerados como uma forma de investimento? Bom, gente, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso pequeno podcast para falar de questões tão importantes, né? A gente está falando aqui em 2025, sempre bom colocar, bom pontuar, e a última informação que nós tivemos numa CPI ou numa comissão do Congresso, o presidente do Banco Central falou que chegou-se a gastar 30 bilhões de reais em apostas em um mês, em um ano. Assim, se você extrapolar, estamos falando de 250, 300, 350 bilhões de reais. Isso é um dinheiro absurdamente expressivo para a realidade brasileira. O que eu percebi, analisando isso nos últimos anos, o brasileiro ele tem encarado a aposta como um complemento de renda ou como um investimento de longo prazo. E a gente não tem conseguido, Salinas, infelizmente, mudar essa cabeça dele. Por quê? Porque ele é ensinado com influências de internet que, como... Eu estou falando de aposta, tá? Não estou falando de cassino, não. Cassino é outro mundo, cassino depois a gente conversa sobre ele. Vamos fazer essa diferenciação. Né? Muita gente chama de bet, misturando os dois conceitos. Não. É muito diferente. Quando você vai endereçar uma pessoa que tem um vício, né, ou que usa regularmente, ainda que não seja viciada, jogo online de esportes, etc., é diferente do cara jogar pôquer online. Eu acho que todo mundo sabe que um cassino, um jogo de dado, é um jogo de azar. Jogo de azar é aquilo que assim, as probabilidades são iguais. Você tem uma probabilidade calculada matematicamente. Qual é a chance de você ganhar numa roleta? É 1 dividido pela quantidade de possibilidades. Para apostas, esse que é o pior problema, acredito eu, as pessoas elas têm uma intimidade com o esporte, elas têm uma intimidade com a natureza do esporte. Então, assim, elas acreditam que podem fazer apostas com uma capacidade superior, uma capacidade maior de ganhar do que o colega. Porque na prática, gente, eu e o Salinas aqui, se a gente apostar em, por exemplo, cara ou coroa, eu boto 100, você bota 100. Isso não é aposta online, não é jogo de futebol, entendeu? Mas assim, se a gente está jogando eu e ele, se ele ganhar, ele leva tudo, se eu ganhar, eu levo tudo. Tá? Então, na prática, quando você está ganhando, alguém está perdendo. Essa é uma realidade, não tem como negar nos jogos. Então, o cara ali acredita que ele consegue ser melhor, fazer uma análise melhor do jogo do que o outro colega. Quando o cara se acha Isso acontece com day trade também, tá? O day trader, ele acredita que ele consegue bater o mercado porque ele desenvolveu técnicas especiais. No caso específico da aposta, ele acredita que ele tem um conhecimento superior, semelhante ao pessoal do day trade. E ele faz o quê? Ele contrata, ele vai atrás de influencer, ele contrata materiais estatísticos, ele analisa o histórico de Palmeiras, Botafogo, Flamengo, etc. Tudo isso. E ele entra... Faz um trabalho de campo, né? Faz um trabalho de campo, de análise, etc. E aí é muito difícil você mostrar para esse cara que isso aí não é um investimento. O mais importante para você mudar uma pessoa que está no vício, uma pessoa que está perdendo dinheiro, é você tocar o coração dela de alguma maneira. Não é a cabeça, é o coração. Ela tem que mudar, ela tem que... Assim, o que você fala tem que ter significado para ela. E a única coisa que a gente consegue falar para provar para ela que as apostas online, tá? Bets, não são investimento. Diversão é uma coisa, a gente não se mete com isso, é uma questão de foro íntimo e tal. Mas porque elas não são investimento é muito trivial. Todas as vezes que você acumula um dinheiro, vamos supor um jogo, Flamengo e Palmeiras, por exemplo. Esse jogo Flamengo e Palmeiras pode ter 10 milhões de reais de bets numa determinada plataforma. Quando você aposta esse dinheiro, depois da rodada, o que vai acontecer? Esse dinheiro vai trocar de mãos. É isso que vai acontecer. Deu todo mundo que apostou na vitória num time, se deu a vitória do time, vai todo mundo drenar esse dinheiro todo para lá. Só que não é todo. Se eu estiver aqui jogando, né, nós três, eu, você e mais uma pessoa, você é vitória, eu sou vitória, o cara é empate, cada um bota 100 reais, saiu o resultado, você leva tudo. Então a gente botou 300 reais, vai para 300 reais para sua mão. Quando acontece isso numa plataforma, como eles são os facilitadores, o que vai acontecer? Esses 10 milhões vão se transformar em
9 milhões e meio. Entendeu? Porque 5% vai ficar com a plataforma, que é o FII dela. Pode ser até um pouco mais, pode ser 10%. Então, quando você pensa em investimento, você pensa numa coletividade. Se vocês tivessem se unido, pego esses 10 milhões de reais e investido, por exemplo, para comprar terrenos num lugar de São Paulo e construir umas casinhas para aluguel, você vai fazer a seguinte conta: eu vou conseguir construir 30 casinhas para aluguel, 40 casinhas para aluguel, e vou alugar cada uma delas por, sei lá, 2 mil reais. Vai dar 80 mil reais, ou 2.500 reais. Então vai dar 100 mil reais. Você vai investir 10 milhões, eu tenho a casa é minha, ainda ganho 100 mil reais por mês, que vai dar, que é 1% por mês. Você está entendendo a diferença? Então a primeira observação é a seguinte: considerando que ninguém mais botasse dinheiro nessa plataforma e que esses 10 milhões... E fosse só diminuindo. Eles vão ser retroalimentados, vamos colocar assim, né? Em pouco tempo eles vão virar 5 milhões. Exato. Então, essa é a lógica. Se você joga uma, joga duas, joga três, todas as vezes tem uma pena... Presta atenção, gente. Você botou o dinheiro lá, você construiu sua casinha, ela vai dar 1% ao mês, na conta que você fez com seus amigos. Você vai botar a economia para girar, etc. Você vai ter 10 milhões de patrimônio gerando 1% ao mês. Quando você botou 10 milhões ali, toda rodada tem um pênalti. Pênalti não é o pênalti de futebol, não. Tem um FII de 5%. Ou 10%. Uma taxa de administração. Que é a taxa de administração deles. Não tem nada de errado com isso. Eles não estão fazendo nada de errado. Só que se você faz isso uma vez, você perde 5, perde 5, perde 5, perde 5. Se você não botasse mais dinheiro novo, como você falou, o que ia acontecer? Talvez em 3 ou 4 meses, com essas taxas, isso se transformaria em 5 milhões. O que eu estou dizendo aqui, se você pegar aquela grana e for colocando ali, colocando, ao contrário do investimento, que seu objetivo é que as suas casinhas valorizem, você receba todo mês 1%. E quando o inquilino for embora, a casa está lá ainda. A casa está lá ainda, você pode botar outro inquilino. Um trabalho, sabe? Você fez um investimento. O outro não é investimento por quê? Porque a coletividade sempre perderá. Preste atenção nisso. Você, individualmente, não consegue se convencer de que aquilo não é um investimento, de que aquilo não é uma renda extra. Mas é fácil para você, né? Sem entender grandes coisas de matemática, compreender que para a coletividade aquilo é um jogo de perda eterna. Se nós estivéssemos jogando eu, Salinas e mais um, o dinheiro ficaria trocando de mãos para sempre. No máximo, o Salinas acumularia um dinheiro, entendeu? Mas a coletividade ia ficar tudo no 0 a 0. Também não é investimento. Então esse que é um perigo para o governo. O governo pensa nisso porque ele sabe que quanto mais jogos, quanto mais dinheiro, mais transferência de renda. É óbvio que uma parte fica com o governo imposto, é óbvio que uma parte fica com a plataforma, né? Só que as pessoas que estão jogando, a coletividade que joga vai perdendo. Então a gente não pode chamar isso de maneira nenhuma de investimento. Eu não tenho como convencer a pessoa de que ela não vai ser melhor do que a outra. Não consigo. Mas ela tem que ter consciência de que ela está entrando num ambiente que, para a coletividade, é empobrecedor ou concentrador de renda. Acredito que isso deixa claro a situação. Não, ficou muito claro, sim. E é importante também esse ponto que você citou, Portinho. Talvez uma pessoa que está disposta a botar R$300 numa plataforma de aposta e não entende como esses R$300 vão virar 10 milhões no contexto de uma construção de um condomínio de casinhas ou de apartamentos, mas é exatamente aí que entram investimentos com modalidade coletiva, como fundos, como clubes. Eu estou falando de você pegar 10 milhões para construir uma casinha, mas com a realidade de hoje, de juros, você tem fundos de investimento imobiliário, por exemplo. E aqui, nada daqui é indicação, tá, gente? Inclusive é a opinião nossa aqui, não é a opinião da CVM nem nada disso. Existem fundos de investimento imobiliário que são fundos de tijolo, são imóveis, às vezes 2, 3 bilhões de reais de imóveis, que se você botar 10 mil reais, ele te dá 1%. Entendeu? Que é o que dá um fundo normal hoje, porque o juro está muito alto. Quando o juro diminuir, muda. Tá? Então você tem essa realidade hoje. Isso na realidade de abril de 2025. Você tem essa realidade hoje. Assista à continuação deste vídeo. Cassinos e jogos online, quais os riscos e perigos?